fico muito feliz de estar nesse momento aqui com todos vocês para a gente dividir um pouquinho de coisas que eu aprendi nos últimos anos, né, de coisas que eu aprendi sobre nutrição, sobre medicina, e eu quero dividir aqui com vocês. Então, como eu fui apresentado, meu nome é Luciano Zago, eu sou médico, eu fiz especialização em terapia intensiva e há 10 anos trabalho também com uma empresa de nutrição. E eu comecei a me interessar sobre esse assunto. E algumas coisas que eu via no meu dia a dia na UTI, algumas coisas que eu via no consultório, e eu comecei a falar, será que existe alguma correlação entre o que eu estou vendo e o que essas pessoas poderiam melhorar? Então, hoje eu estou aqui com vocês para a gente dividir um pouquinho sobre esse tema. Como se proteger das doenças degenerativas? E o que são essas doenças degenerativas? Isso a gente vai ver agora nesses próximos capítulos aqui. Segue aqui comigo. Então, vamos lá. Olha só que interessante. Há mais ou menos uns 100 anos atrás, as pessoas morriam, no início do século, de doenças praticamente infecciosas. Difteria, tuberculose, pneumonia, influenza. E a estimativa de vida era mais ou menos 43, 45 anos. Nesses últimos 100 anos, nós tivemos um progresso incrível em diversas áreas. Na medicina, na parte sanitária, na parte de complementos. E aí o que aconteceu? A expectativa de vida começou a subir muito. Essas doenças foram combatidas com a pressão de antibióticos, de anti-inflamatórios, de outros medicamentos. E essas doenças hoje fazem parte do nosso cabedal de doenças, mas hoje não são as mais prevalentes, nem as que matam mais. Nesses últimos 100 anos, o que aconteceu? Tiramos essa doença do cenário e começaram a aparecer um outro tipo de cenário. Hoje, a gente vive uma média de 75, 78 anos, dependendo da região, dependendo do país. Mas olha só que incrível. As causas que mais matam hoje em dia são as doenças coronarianas, o câncer, o AVC, o diabetes, artrite reumatoide, Alzheimer, Parkinson, esse conjunto de doenças que a gente chama de doenças degenerativas. E por mais que a medicina melhore cada vez mais tem estudos sobre novos remédios, estudos sobre acréscimo de melhoras terapêuticas, essas doenças continuam sendo as prevalentes de mortalidade. Mas o que será que está acontecendo então? Por que será que está acontecendo esse tipo de... Por que nós estamos morrendo dessas doenças? Na verdade, o que está acontecendo com a gente? Então, vamos atrás disso aí para a gente descobrir o que está acontecendo com a gente. Primeiro de tudo, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Tenho certeza aqui que nessa sala, várias pessoas já fizeram algum exame que é chamado exame preventivo. Uma tomografia, um exame de sangue, um exame de ultrassom, um exame de ressonância magnética. E, normalmente, quando você vai ao médico, eu vou marcar uma consulta para fazer meu check-up. E o que é o check-up? As pessoas às vezes acham que é a medicina preventiva. Então, eu vou antes de acontecer alguma coisa para saber se está acontecendo alguma coisa comigo. Mas esse termo ele vem sendo usado de uma forma equivocada, na verdade. Pense comigo. Quando você vai ao médico na sua consulta preventiva, o que se está buscando lá? Quando você faz todos esses exames que eu disse, ou algum deles, você só está buscando se nesses exames aparece algum indício de alguma doença no início, para você começar a fazer um tratamento precoce. Ou seja, essa medicina preventiva que as pessoas têm ideia de que a maioria dos médicos dizem ser medicina preventiva, na verdade, ela é uma medicina que ela só está tentando fazer o quê? Diagnóstico bem precoce de uma doença que você já tenha no seu corpo. Ou seja, você não está prevenindo nada. Você só está fazendo o quê? Com que ela não evolua de uma forma inesperada dentro da sua vida. Mas, se você fizer um diagnóstico precoce, isso quer dizer o quê? Essa doença já está instalada dentro de você. Não sei se faz sentido isso. Então, assim, qual seria de verdade essa medicina preventiva que a gente deveria buscar? A medicina preventiva deveria ser aquela medicina que muitos médicos até fazem, mas às vezes não tem aquela dedicação grande para poder fazer. Qual seria isso? Sugerir o que o senhor deve comer melhor, o que você deve beber melhor, os suplementos que você deve fazer, o tipo de atividade física que você deve fazer, por quem que você deve ser acompanhado. Às vezes as pessoas, alguns médicos, colegas até fazem isso. O senhor tem que caminhar, o senhor tem que fazer exercício, tem que comer melhor, mas toma esse remedinho. Por quê? Porque a gente foi criado, foi educado para detectar a doença, saber como ela se manifesta, saber os remédios que a gente tem que fazer contra aquela doença, mas muito pouco sobre prevenção de algumas doenças. Porque entra num campo, às vezes, que fica meio nebuloso em relação à medicina. Na parte da nutrição, de atividade física, que não é bem o conceito da medicina. Então, a gente está treinado para ter olhos para alguma outra coisa, e não para prevenção. Então, olha só, se faz sentido isso que eu estou te falando, vamos continuar essa nossa conversa. Bom,
Então, como é que eu posso fazer esse negócio? Mas antes de a gente entender como é que eu posso fazer de verdade uma medicina preventiva, eu quero falar aqui para vocês um pouquinho do nosso corpo, como é que funciona algumas coisas. Você pode chegar para mim e falar assim: bom, eu entendi esse negócio daí da prevenção, faz até sentido isso que você me falou, mas e a genética? Por exemplo, pô, se eu tenho diabetes, se meu pai tem diabetes, minha mãe tem diabetes, é provável que eles me passaram esse gene da diabetes. Então eu vou ter diabetes. Se meu pai tem pressão alta, eu vou ter pressão alta. Se meu pai tem isso aqui, eu vou ter também. Não é verdade. Muitas doenças genéticas, que as pessoas dizem isso, elas são transmitidas para as pessoas, mas esses genes não são ligados. Como é que é esse negócio de ligados? Algumas doenças, as doenças genéticas hereditárias, e elas são algumas que você recebe dos seus pais, os genes já ligados, você pode desenvolver a doença desde pequenininho. São essas doenças de malformação e algumas outras doenças aí. Mas algumas doenças dessas que a gente está falando sobre as doenças degenerativas com o tempo, não são bem assim. Vamos tentar entender. No seu conjunto de genes, quando você recebe do seu pai e da sua mãe, vamos pensar como se fosse uma placa de interruptores, de disjuntores. Nem todos vêm ligados. Para você ter determinada doença, vamos dizer que você precisa ter aqueles genes para a doença e eles têm que estar acionados. Se você tiver os genes para a doença e eles não estiverem ligados, você não vai ter a doença. Muitas vezes a gente recebe esse pacote de disjuntores com um outro ligado e um outro desligado. Mas o que acontece durante a vida? A gente vai ligando esses disjuntores. Como? Pelo estilo de vida. Então, dependendo do tipo de comida que você tem durante 10, 15, 20, 30 anos na sua vida, você liga um disjuntorzinho para diabetes. Dependendo do estilo de vida, sedentário ou não, faz atividade física ou menos, você liga um outro disjuntorzinho. De repente, chega um momento na sua vida, você ligou todos os genes necessários para ativar uma doença. E aí você começa a desenvolver essa doença. Faz sentido para vocês? Então, isso é muito importante. A genética ela tem um papel muito importante, mas não é o papel essencial que faz com que você tenha as doenças ou não. Você e eu somos os responsáveis por ligar parte desses disjuntores. Então, nosso estilo de vida é 70% relacionado à ligação desses disjuntores. A genética é 30% só. O que vai influenciar muito é o nosso estilo de vida. E como é que eu posso pensar sobre isso? Mas para você pensar sobre isso, você precisa saber algumas coisas antes. Então vamos lá. Olha só que legal. O que um estilo de vida saudável pode fazer para você? Qual é o tripé desse estilo de vida saudável que a gente tanto ouve, que eu sei que você já ouviu várias vezes, mas vamos repassar aqui junto. Exercício. Você vai te ajudar o quê? Perder peso, melhorar a pressão sanguínea, vai ter ossos mais fortes quando você fizer aquilo lá, um aumento do HDL, que é o colesterol bom, diminuição do HDL, do LDL, que é o colesterol ruim, diminuir triglicérides, aumentar a força, coordenação, ter maior sensibilidade à insulina, e vocês vão ver como é importante isso no dia de hoje sobre as doenças degenerativas. E melhora a sensação de bem-estar. Uma dieta saudável, por outro lado, segundo a perninha do nosso comportamento saudável, melhora o peso, reduz o risco de diabetes, reduz o risco de doença do coração, reduz algumas formas de câncer, risco de pressão alta, risco de colesterol elevado, melhora a sensibilidade à insulina de novo, melhora o sistema imunológico e ainda te dá uma maior capacidade de concentração. E a última parte do tripé são suplementos nutricionais, melhora o sistema imunológico, fortalece ele mais, reduz o risco de diabetes, reduz o risco de AVC, reduz o risco de doença coronariana, reduz o risco de câncer, reduz esses riscos dessas doenças degenerativas em geral, né? Melhora o sistema de defesa antioxidante e melhora a possibilidade de melhorar essas doenças degenerativas. Mas como é que funciona isso? Eu entendo a parte do exercício, para mim faz sentido essa parte que pode melhorar algumas coisas, da dieta saudável também, me faz sentido algumas coisas que você falou, mas o suplemento nutricional eu ainda não entendo bem. Como é que eu suplementar pode fazer com que eu tenha tudo isso aí diferente? Né? Essa melhoria toda. Porque eu sempre ouvi falar de muitas pessoas, médicos e até outras pessoas às vezes, né? Não, você não precisa fazer suplementação, não. Tudo que você tem precisa estar na comida. Tudo que você tem está na comida, e aí vai ser super tranquilo para você poder melhorar o seu estilo de vida. Bom, vamos entender como é que funciona o nosso corpo para a gente poder saber onde é que esses suplementos nutricionais entrariam, então, nessa melhora aí. O nosso corpo tem um incrível sistema reparador. E isso é impressionante. É uma combinação perfeita de reações químicas. Então, o que é o nosso sistema reparador? O sistema reparador é o seguinte, imagina. A cada minuto, o seu corpo está desfazendo célula e refazendo célula. Fazendo célula nova, desfazendo célula. Fazendo célula nova, fazendo célula nova.
toda hora, cada minuto, o seu gene, que a gente falou lá em cima, que é como se fosse um mapa. Quando você vai fazer uma casa, você precisa de um blueprint, você precisa do desenho da casa. E as nossas células são a mesma coisa. Ela pega o gene, ela abre o gene e lê o mapa do gene. O que aquele gene precisa fazer? Ah, ele precisa fazer uma proteína para o sangue, ele precisa fazer a capa da célula, ele precisa fazer tal coisa. E ele vai lá e constrói isso. Ele fecha de novo. E o nosso corpo vai construindo isso. Só que, nesse caminho todo, existem alguns elementos que eu já até falei uma vez sobre isso. Se você tiver interesse, a gente vai deixar o link aqui para você poder ouvir sobre radicais livres e antioxidantes. É incrível, ele vai complementar tudo que a gente falou aqui hoje. Você vai falar, nossa, que claro que ficou. Bom, toda vez que você faz essa remodelação de célula, reconstrução de célula, de proteínas, de hormônios, eventualmente, os radicais livres podem lesionar essas células novas. Então, eles são os grandes vilões da nossa destruição celular, da nossa envelhecimento celular. O radical livre vai lá e danifica um pedaço do seu gene. Vai lá e danifica um pedaço da membrana da sua célula. Ele vai lá e danifica um pedaço de uma proteína. E você vai toda hora refazendo isso. Quando ele lesiona, você repara. Lesiona, repara. Lesiona, repara. Só que, quando você aumenta muito a quantidade de radical livre no seu corpo, o que acontece? Isso aí fica um pouco desbalanceado, na verdade. Então, mais radical livre, você tem mais lesão e seu sistema reparador não consegue dar conta daquilo ali agora. E como ele não consegue dar conta agora, você começa a ter o quê? Algumas doenças que você poderia evitar com o tempo, se você soubesse otimizar isso aqui, tá? Então, primeiro de tudo, nosso sistema reparador, ele vai fazer isso. E o que vamos entender então assim, que numa guerra, na verdade, você não precisa só de soldado, não é só o soldado que luta. Apesar de você ouvir que é o soldado que entra no embate corpo a corpo, e a gente vê aqui no nosso corpo, a gente tem essa guerra o tempo todo. Então, inimigos são os radicais livres. E os aliados, como eu falei para vocês, são antioxidantes. Eles que vão fazer essa luta aí do dia a dia para um anular o outro, um anular o outro, um anular o outro. E a gente tem uma condição de vida melhor. Mas uma guerra não é feita só de soldado. Existe uma coisa muito importante que às vezes a gente nem lembra numa guerra. E talvez ela seja uma das principais coisas da guerra. O que é isso? São as linhas de apoio da guerra. E o que é a linha de apoio da guerra? A linha de apoio da guerra são todos os componentes que estão atrás dos soldados. Quem vai reabastecer o soldado de água, quem vai reabastecer o soldado de munição, quem vai reabastecer o soldado quando eles ficarem doentes, tirar soldado lá do campo, colocar soldado novo, quem vai dar material de proteção, quem vai levar o soldado para lá e para cá. Tudo isso é uma equipe de apoio que, sem ela, quem vai levar comida para os soldados, sem essa equipe toda de apoio, seria impossível a guerra existir. E quem que é essa equipe de apoio que eu estou falando? Na guerra é tudo isso que eu te falei. No nosso corpo, são os nutrientes de apoio. É a vitamina B1, B2, B6, B12, ácido fólico, minerais, vitaminas diversas. E olha só que incrível. Então, apesar de você ter pessoas combatendo os radicais livres, seus antioxidantes, se você não tivesse suprimento alimentando os antioxidantes toda hora, a sua guerra começa a ficar díspare e você começa a perder ela. Então, a gente às vezes acha que não é importante tanto esse negócio da vitamina. Ele é super importante, porque ela está de cara de frente para a guerra. E o inimigo tem vários também reforços. Quem são? São os poluentes, o tipo de comida que você come, muita gordura, muito colesterol, muita fritura, o estresse, os maus hábitos, o sedentarismo, herbicida. E aí você pode colocar um monte de coisa que ajuda a aumentar a quantidade de radical livre. Como eu já falei para você, um dia eu já falei um pouquinho sobre os radicais livres. Se você tiver interesse, a gente pode repetir esse link para você aprender um pouquinho mais. É muito legal. Bom, essa é uma parte da guerra dentro do nosso corpo. Então, o seu sistema antioxidante, ele vai lutar contra os radicais livres, mas não é só ele que faz isso. Nós temos uma outra parte que é agregada a esse sistema e trabalha em conjunto com ele, que é o nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico ele é muito legal. É claro que eu não vou exaurir todas as características do nosso sistema imunológico hoje aqui para vocês, mas só para vocês terem uma ideia. Nós temos vários tipos de células diferentes no nosso sistema imunológico. Então, assim, a gente tem célula que vai lá e descobre uma bactéria, ela que luta, na verdade, no nosso sistema imunológico contra bactérias, vírus, essas outras coisas que entram no nosso corpo de forma indevida. Por exemplo, todas as doenças que a gente ouviu, a pneumonia, a sífilis, o tifo, todas elas, entendeu? As bactérias, protozoários, os vírus entram no nosso corpo e esse sistema imunológico ele reconhece. Então tem célula que vai lá e engloba
aquela bactéria para comer ela, digere jogando a enzima nela. Quando ele não reconhece se é bactéria, se é do bem ou se é do mal, ele fala, ué, será que eu comi aqui é do bem ou do mal? Ele chama uma outra célula de defesa, tem um outro tipo de célula de defesa que vai lá, encosta e fala assim, não, beleza, isso aí é do bem, não precisa comer não. Ou não, essa aí é do mal, vamos trollar junto. E ela vai lá e mata junto. Tem outros tipos de célula no nosso sistema imunológico que elas emitem os anticorpos, que são o quê? Como se fossem cachorros que eles lançam na nossa corrente sanguínea, pequenas proteínas que eles lançam para procurar bicho, bactérias ou vírus. Quando eles encontram, eles colam na parede do vírus ou da bactéria, sinalizando, galera, tem uma coisa que eu achei estranha aqui. E aí vai um outro tipo de célula, cola nesse anticorpo e fala assim, esse negócio não é nosso, vamos matar. Tem outro tipo de célula que faz a limpeza geral do nosso negócio. Ou seja, o sistema imunológico ele trabalha muito em equilíbrio com o nosso sistema de antioxidante. Inclusive, por exemplo, as células cancerígenas. O que acontece? O que é a célula cancerígena? É uma célula que se divide de uma forma maluca. A gente vai ver um pouquinho mais ali à frente. A nossa célula de defesa cola nessa célula aí e fala assim, ó, isso aqui não é célula normal. Isso é uma célula doida. E vai lá e mata. Existe um outro tipo que faz isso. Ou seja, a todo momento no seu corpo, potencialmente pode estar existindo células cancerígenas, que são células maluquinhas no seu corpo, só que o seu sistema imunológico ele é tão perfeito que ele acha essas células e começa a destruir elas. Não dá nem tempo de formar um negócio. E quem é a equipe de apoio do sistema imunológico? Vitamina E, vitamina C, os carotenoides, as coenzimas, coenzima Q10, o zinco, glutationa, ômega 3, vitamina D, cálcio, magnésio. Ou seja, não sei se está fazendo sentido para você. Todo esse nosso sistema de guerra, tanto quanto a coisa externa, quanto o reparo interno, funciona de uma forma muito azeitada quanto mais nutriente você estiver levando para ele. E esses nutrientes vêm de onde? Da suplementação. Ah, mas se eu comer eu não posso ter tudo isso? É verdade que a gente tem tudo isso. Mas cada vez para a gente fazer uma prevenção, como a gente estava falando lá na frente, e não só o mínimo, a gente precisa fazer uma suplementação legal. Então, entendendo tudo isso aí que a gente está falando agora, como funciona um pouquinho o nosso sistema imunológico, nosso sistema de reparação, vamos falar um pouquinho das doenças degenerativas, então, para a gente poder entender e ver se faz sentido o que eu estou falando. Então, olha só, vamos começar com câncer, que é uma doença que muita gente às vezes fala, meu Deus, nossa, e agora? Como é que funciona a criação do câncer? A carcinogênese, que a gente chama, né? Gênese é formação, é origem, carcino é o câncer. Então, assim, ó, você tem lá uma célula normal, se duplicando, fazendo o que ela tem que fazer no nosso corpo, a sua função. Pode ser uma célula do fígado, pode ser uma célula da próstata, pode ser uma célula da mama, pode ser uma célula do rim, pode ser uma célula da cabeça, tá lá. De repente ela começa a sofrer danos no DNA pelos radicais livres. E aqui fica uma dica para você aprender um pouquinho sobre o que a gente já falou sobre os radicais livres e os danos que eles podem causar nas nossas células. Danos, faz dano, faz dano, faz dano. O que acontece? Essa célula, uma hora, quando o mapa, o radical livre foi lá e lesou o gene. O gene abre, e aquele gene já, quando ele vai construir a casa, ele fala assim, ó, aqui tinha uma porta, mas o radical livre tirou aquela porta daquele lugar. Ou seja, já não é o mapa original do negócio. Então, é uma célula alterada, é uma causa alterada. Quando você vai construir, ela já está com defeito em relação ao que era originalmente. Faz sentido? Beleza. Mas, às vezes, essa célula alterada, ela não faz nenhuma diferença. Mas, continua havendo danos no DNA. Radicais livres continuam fazendo dano no seu DNA. O que acontece depois de alguns anos? A planta abre e vai fazer uma cópia dessa célula que já está alterada. Em vez de faltar a porta, vai faltar o quarto inteiro. E nesse quarto inteiro que falta, já pode ser a lesão pré-maligna, que aquela célula já está tão maluquinha, já está tão fora do normal, que ela pode ser uma lesão pré-maligna. Mas não é aí que ainda a história termina. Ela vai continuar sofrendo novos danos do DNA, novos danos pelos radicais livres, até que se desenvolve o câncer. Então, gente, um processo, às vezes, de você ter um tipo de câncer, ele demora anos dentro do seu corpo para começar a acontecer. Alguns são mais rápidos, outros menos rápidos. Mas é a exposição consistente dos radicais livres que faz com que a gente tenha câncer, né? Que vai fazendo alteração. Só que a gente pode fazer, o nosso sistema imunológico, o nosso sistema reparador, ele faz o quê? Ele repara aqui, ó. Quando a gente está com uma célula alterada, ele já pode fazer uma reparação do DNA.
Então, ele percebeu que aquele mapa faltou uma porta no gene, ele vai lá e destrói aquele gene e coloca um gene certinho. Então, a gente fala o quê? Essa é a prevenção que a gente diz, né? É a reparação dos danos antes que ele se torne uma coisa muito agressiva. Na segunda parte da coisa, a gente também tem isso aí. Até lesões pré-malignas, você consegue fazer uma cura natural ou uma regressão, dependendo do tipo de nutriente que você começa a melhorar para o seu corpo. Agora, o que parece mais inteligente para vocês? A gente fazer a quimioprevenção, que é isso que eu estou te falando para vocês, né? Da célula normal para a célula alterada, para a célula maligna, para a gente poder trabalhar nessa parte, melhorando nossos sistemas de apoio, ou esperar que tudo isso aconteça e tomar um remédio para câncer. Ou esperar que tudo isso aconteça e fazer quimioterapia, fazer radioterapia. Então, assim, é muito importante a gente entender que a gente pode trabalhar no nosso corpo. É claro que isso não garante que você não tenha nenhuma doença. Mas quanto mais você se prevenir de lesões, mais chance você tem de ter uma vida plena de realizações, tanto na parte de saúde como de bem-estar. É importante a gente entender muito bem isso, para a gente entender o porquê que eu vou fazer, às vezes, uma suplementação. Por que eu vou comer uma proteína melhor? Por que eu vou comer um carboidrato melhor? Por que eu vou comer, tomar um chá com antioxidante? Para a gente poder entender, para não ser só uma coisa que alguém enfia goela abaixo para você. Então, uma vez que você entenda isso na sua vida, talvez você fale, poxa, realmente vale a pena eu me prevenir sobre essas coisas. Então, e como é que eu posso melhorar isso aí? Como é que eu posso fazer essas reparações ou essa prevenção dentro do câncer, por exemplo? Primeiro, tentando se afastar de algumas coisas que a gente sabe que dá câncer. Então, tem alguns tipos de comida, alguns tipos de fritura que a gente sabe que pode diminuir, cigarro, alguns tipos de asbesto, de alguns quimioterapias, de alguns herbicidas, de alguns produtos que a gente sabe que pode criar, a gente pode começar a se afastar deles. Segundo, melhorar a nossa alimentação. Para quê? Para a gente poder dar o quê? Proteínas boas para o nosso sistema imunológico sempre se formar de uma forma correta, de uma forma boa, fortificada. Dar bons nutrientes, bons carboidratos, boas gorduras. Para quê? Para o nosso sistema melhorar. E a terceira forma, fazer uma suplementação mesmo. Para quê? Para você poder ajudar o seu sistema de apoio de antioxidante a ter um combate mais efetivo na reparação de DNA, na regressão de doenças pré-malignas. A gente não consegue medir isso lá dentro, mas é importante que a gente faça. Tem gente que às vezes fala assim para mim, mas eu vou suplementar, eu tomo o cálcio, eu tomo os suplementos e eu não sinto nada. Mas é justamente isso, a gente toma uns produtos para a gente não sentir nada. Às vezes a gente tem uma falsa impressão de que, como a gente está acostumado às vezes a tomar remédio, você toma um remédio e tem um benefício. Você toma um remédio e tem uma consequência. Você toma um remédio e você sente uma coisa. Suplementação é diferente. Você está trabalhando no seu corpo de forma silenciosa, fazendo isso que a gente está falando ali, reparando seu DNA, reparando suas células, construindo melhor o seu corpo e o seu sistema imunológico e o seu sistema de defesa e a sua reparação das células. Só que isso você não sente, você só percebe de bem-estar no seu dia a dia. E assim como o câncer demora 20, 30 anos para você pra aparecer no seu corpo, esse bem-estar você vai sentindo ele com o tempo e não amanhã de manhã, quando você começa a fazer suplementação. Por isso que é uma coisa duradoura que a gente tem que fazer. Uma outra coisa, por exemplo, falando um pouquinho sobre doenças autoimunes. O que é uma doença autoimune? Então, vocês já repararam o seguinte, ó. Como a maioria das pessoas tem um desequilíbrio entre radical livre e antioxidante, radical livre faz com que o corpo viva muito mais inflamado do que desinflamado. E a gente sabe que quanto mais inflamado o corpo da gente, mais a gente precisa produzir algumas coisas para tentar desinflamar esse corpo de volta. Em algumas pessoas, dependendo do estilo de vida que for, ela ligou algumas chavinhas a mais, daquelas genética dela, e ativou o sistema autoimune dela. Esse sistema autoimune faz o quê? Em vez dele reconhecer só bactéria, vírus, fungo e protozoário e outras coisas de fora, ele fica meio confuso. E ele começa a reconhecer o corpo da pessoa como coisa estranha, como coisa maluca. E ele fala assim, uai, então eu vou começar a atacar todas as coisas. E ele começa a atacar o quê? A tireoide, a esclerose, começa a atacar o coração, faz lúpus, faz doença celíaca, faz asma, faz eczema, faz psoríase, faz doença reumática. O que quer dizer isso? É a célula do corpo atacando o próprio corpo, porque ele vai ficar meio confuso com isso. Então, tudo aquilo que a gente falou, que as nossas células fazem com as bactérias, o corpo da gente começa a fazer contra a gente mesmo. E como é que eu posso fazer para diminuir esse tipo de coisa? Então, lembra que a gente falou sobre inflamação? Existem várias coisas. É claro que muitas pessoas precisam começar a usar medicação. E eu não estou aqui para falar, não, remédio não presta.
Sim, quando a doença está instalada, é necessário a gente fazer um tratamento para quê? Para reverter algumas coisas. A gente está falando agora aqui em medicina preventiva, para fazer a prevenção disso tudo. Então, para fazer a prevenção disso tudo, a gente pode fazer algumas coisas. Por exemplo, o nosso corpo vive inflamado. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre um produto que chama ômega 3 e ômega 6, por exemplo. Então, nós precisamos dos dois, na verdade, né? Só que o ômega 3 no nosso corpo, ele está ligado a uma cadeia de desinflamação. Então, ele entra na cadeia para desinflamar nosso corpo. E o ômega 6 entra na cadeia para inflamar nosso corpo. Ah, mas eu não queria inflamar meu corpo. Mas a gente precisa, toda vez que a gente tem um machucado, uma doença, a gente precisa inflamar nosso corpo para poder sarar aquela parte. Então, é super necessário. Só que o ideal da proporção da nossa alimentação seria uma proporção de 4 ômega 6 para 1 ômega 3. Só que hoje, com as frituras que a gente come, o estilo de vida de gordura, de um monte de outras porcarias que a gente come, a gente está comendo de 20 a 40 porções de ômega 6 para uma de ômega 3. E o que acontece com isso? O nível de inflamação do corpo é muito maior do que deveria ser, pelo estilo de vida que a gente vem fazendo. Então, o que eu posso fazer? Fazer uma suplementação de algumas coisas para melhorar essa parte inflamatória no meu corpo. E o que? Por exemplo, o ômega 3. O ômega 3 ele é incrível porque ele trabalha em várias outras coisas do nosso corpo. Ele ajuda a construir a membrana celular, ajuda na parte da memória, ajuda na parte da construção das bordas, das membranas das nossas celulares, na parte líquida do sinovial. Ou seja, ele é um produto muito legal para fazer prevenção de algumas coisas. E vale a pena você fazer o uso dele diário. Não só para a parte cardiológica, como para outras funções também do nosso corpo, né? Às vezes o cara acha que tomar ômega 3 é só por causa do coração. Não é. Ele é um valioso combatente junto com o nosso sistema imunológico e nosso sistema reparador. Então, ele é usado dentro desse sistema também para melhorar, com uma equipe de apoio super importante para esse nosso sistema funcionar bem. Então, o ômega 3 é um produto incrível para você poder fazer uma suplementação. Uma outra doença que as pessoas nem sabem, às vezes, que é degenerativa, é a osteoporose. Então, o que é osteoporose, na verdade? É quando ela foi apresentada, essa doença, como uma doença de estrógeno do cálcio. Só aí, era isso, mais ou menos, entendeu? Então, o que as pessoas começaram a fazer? Perceberam que o osso começava a ficar muito poroso, né? Perdia densidade óssea, e principalmente em mulheres, e às vezes quebrava o fêmur muito mais fácil, tinha fraturas muito mais fáceis. O que se começou a pensar sobre isso? Perceberam que as mulheres que estavam no menopausa eram o público principal que tinha esse tipo de doença. Eu falei assim, vamos fazer uma terapia de reposição hormonal, que isso vai melhorar, porque já que ele é vinculado ao estrógeno com cálcio, a gente melhora o estrógeno, a pessoa vai. Beleza. Começou a fazer bastante terapia de reposição hormonal, que é indicada em muitos casos ainda, inclusive, hoje. Só que alguns estudos mostraram que a terapia de reposição hormonal aumentava em algumas pessoas que tinham aqueles filtros, aqueles disjuntores desligados, ela poderia aumentar em até 40% a incidência de câncer de mama. E aí o pessoal começou a ficar, uai, mas será que vale a pena fazer ou não vai? E aí os laboratórios falaram, claro que vale a pena fazer, porque não só melhora a osteoporose, como diminui o risco de infarto e doença cardiovascular nas mulheres. Aí veio um outro estudo e mostrou que não diminuía de verdade o risco cardiovascular para as mulheres. Inclusive, em alguns até mostrou que aumentava o risco cardiovascular. Só que tinha uma coisa muito interessante. Ele diminuía o LDL, que é o colesterol que a gente considera como o colesterol ruim, né? Que talvez faça as pancreateroma e tal. Eu faço, uai, mas se diminui isso, ainda as mulheres continuam morrendo com isso aí, por que será que está acontecendo? Estudaram um outro negócio, um outro exame que chama PCR, e viram que esse PCR das mulheres estavam sempre aumentados. E o que mostra o PCR? Não mostra nada de colesterol, ele mostra a quantidade de inflamação que você tem no corpo. Ou seja, percebeu-se que também é uma doença relacionada à inflamação do corpo. Por isso que é muito importante a gente o quê? Trabalhar com o nosso sistema imunológico, nosso sistema de reparação cada vez mais perfeito. Porque essa doença não é só uma doença do estrógeno cálcio, ela é uma doença inflamatória também no nosso corpo. Quanto mais a gente diminuir a inflamação, melhor a gente vai poder combater esse tipo de doença. E quais são as vitaminas que você poderia implementar no seu dia a dia para tentar diminuir isso aí? A vitamina D, o cálcio, magnésio, vitamina K, várias outras. Olha só que coisa interessante. As pessoas acham que o osso é um tecido morto. Na verdade, é um tecido super vivo, em construção e reconstrução a cada minuto. Até que você quebra um braço e você consegue reconstruir aquilo lá.
Então não é um tecido morto, é um tecido super vivo. Só que a gente tem que o quê? Dar nutrientes para ele poder crescer de uma forma melhor, de uma forma coerente. É claro que existem algumas pessoas que precisam fazer uma suplementação de vitamina D injetável ou uma suplementação de alguns remédios até para poder melhorar essa osteoporose. Mas o que nós estamos falando aqui de novo é a parte de prevenção. Em vez de você deixar chegar lá e ter que tomar o remédio, vamos prevenir algumas coisas para evitar que a gente chegue lá e precise tomar o remédio. Tá? Mais uma outra dica aqui para a gente conversar. Diabetes. A diabetes é interessante, porque às vezes a pessoa acha que a diabetes é a doença e ponto final, entendeu? Que eu tenho que controlar o açúcar no meu sangue e ponto final. Mas não é isso que acontece, gente. Olha só. Antes da gente virar diabético, da pessoa virar diabética, o que a gente tem que estudar é como está a resistência à insulina naquela pessoa. Por quê? Então vamos pensar. A insulina faz o quê? Só para ter uma ideia. Ela leva o açúcar dentro do sangue para dentro da célula. Leva o açúcar do sangue para a célula. Para a gente entender de uma forma assim. Quanto mais refrigerante, mais carboidrato você come, mais carboidrato refinado, farinha, pão, bolo, pizza, chocolate, essas coisas, mais açúcar cai de forma rápida no seu sangue. E a insulina tem cada vez de fazer o quê? Aumentar a quantidade de insulina, porque a sua célula começa a ficar com mais resistência a ela. Se você produzia 10, 10 já não é suficiente para colocar todo aquele açúcar para dentro. Você começa a precisar produzir 12. E se você produz 12 hoje e não produz mais 10, amanhã você tem que produzir 14, e depois 20, e depois 30. Ou seja, as suas células vão ficando resistentes à insulina. Quer dizer isso, cada vez precisam de mais insulina. Para quê? Para ela poder receber esse açúcar. Até uma hora que o seu corpo não aguenta mais e ele começa a ter deficiência para poder produzir, inclusive, a insulina. Porque você resistiu tanto a isso que o seu rim para, o seu fígado, o seu pâncreas para de produzir isso. E aí o que acontece? Aí você começa a fase ativa da doença, da diabetes. E a diabetes, gente, não é só uma doença de você controlar o açúcar do sangue. Ela é uma doença super inflamatória. Tá? Ela é Você imagina que, ó, 1/3 das pessoas que têm lesão renal para fazer diálise, os novos, são só por causa de diabetes. 4 pessoas em 5 pessoas, cada 4 diabéticos, em 5 diabéticos, 4 deles vão morrer ou de AVC, ou de derrame, ou de infarto. Então, assim, ela é uma doença super inflamatória, não só da parte do diabetes. Então, é importante a gente fazer o controle do diabetes, sim, mas a gente o quê? Prevenir a inflamação do nosso corpo. Quanto mais desinflamado o nosso corpo tiver, melhor o controle você faz da diabetes e a prevenção da diabetes. Dicas para você melhorar. Vários estudos já mostram isso. A dieta, os exercícios e a suplementação nutricional. A gente viu lá no começo que a dieta e exercício eles melhoram demais a resistência à insulina. Né? Eles deixam mais sensibilidade à insulina. Ou seja, se você fizer uma dieta melhor e exercício melhor, você vai diminuir esse primeiro passo da doença da diabetes. E, eventualmente, você vai poder ter o quê? Um estilo de vida muito melhor. Porque a diabetes é uma doença devastadora. Ela é como se fosse um trem. Uma vez que ela ligou, o trem vai andar para sempre. Ele pode andar muito mais rápido ou muito mais devagar, mas o trem nunca mais vai parar. Entendeu? Então, a gente precisa fazer o quê? Deixar nosso sistema reparador cada vez mais forte, mais hábil, mais apto ao quê? Reconstrução e melhorar nosso corpo para evitar que essas doenças se instalem no nosso corpo. E é claro que eu vou falar aqui para vocês, né? Só para a gente pensar nisso. Por que às vezes a pessoa fala assim, quais os níveis ótimos de referência e os níveis otimizados? Qual a diferença? Porque toda vez que eu pego aquela bolinha lá, fala para eu tomar 1 tablete ou 2 tabletes e tal, mas eu preciso tomar mais? Então, assim, a gente precisa entender de onde veio isso, os níveis de referência que a gente estuda. Na década de 20 e 30, começou a estudar quais as vitaminas que você precisaria para não ter algumas doenças. Por exemplo, escorbuto, raquitismo, pellagra. Para você não ter essas doenças, o mínimo de vitamina C que você precisaria ter era isso. O mínimo de vitamina E que você precisaria ter era isso. O mínimo de niacina que você precisaria ter é isso. Então, começou um painel escrevendo assim, ó, quais o nível mínimo de algumas vitaminas que você precisaria ter para não ter essa doença. E com o tempo foram se colocando outros itens, tipo por quê? Valores de referência mínimos para você ter aquilo para não desenvolver alguma coisa. Mas o não desenvolver alguma coisa, a gente acabou de ver, não é a prevenção daquela coisa. É justamente para você não desenvolver. É o mínimo que você precisaria.
para o seu corpo conseguir fazer o mínimo de combate. Só que o mínimo de combate que a gente sabe no dia a dia hoje não funciona mais, porque os níveis de radicais livres são muito maiores do que os outros. Então, o seu exército está sempre em deficiência se a gente só usar os níveis mínimos. Então, a gente começa o quê? Em algumas doenças, ou algumas, se você quiser fazer um combate mais efetivo, muitas dessas coisas que a gente falou aqui, você fazer numa dose um pouquinho mais alta, um pouco mais caprichada, para você o quê? Fornecer de fato elementos para o seu corpo estar bem robusto na hora de fazer essa guerra contra esses vilões que acontecem diariamente no nosso dia a dia, no nosso corpo, tá? E aqui eu vou colocar algumas sugestões para a gente terminar a nossa ideia de como é que você pode fazer. Coisas que eu faço e que eu faço com a minha família. Por exemplo, eu uso na parte da manhã um shake nutricional ao invés do meu café da manhã. É uma bebida que ele contém muito nutriente e pouca caloria. Então, o que contém nessa minha massa de proteínas, de nutrientes que eu como de manhã? Em vez de eu comer um monte de coisa que enche a barriga, e às vezes eu nem consigo comer tudo, eu faço o quê? Concentro tudo no que eu preciso no meu corpo. Eu tenho a quantidade de carboidratos que eu preciso na parte da manhã, um mix de proteína para ajudar meu sistema imunológico, para ajudar na minha manutenção de massa muscular, inclusive para a gente não perder, né, massa muscular, que é uma coisa muito importante, que a partir dos 40 anos a gente começa a perder 1% de massa muscular todos os anos. Parece pouco, mas em 10, 20, 30 anos a gente perde muita massa muscular. A gente precisa fazer o quê? Uma suplementação, inclusive, de proteína, para a gente poder o quê? Manter a nossa massa muscular. Gorduras boas, fontes de fibra, que ajudam a melhorar o trânsito intestinal e parte dos nutrientes que eu preciso. Então, no meu shake, eu já começo a fazer a minha suplementação. É ali mesmo que eu já começo a fazer a minha suplementação. Então, assim, o mínimo que eu preciso no meu dia, eu começo a garantir dentro do meu shake. Mas eu não paro por aí. Eu faço o quê? Acrescento, como eu falei para vocês, a proteína. Proteína é muito interessante, porque assim, ó, o seu corpo é formado principalmente por massa muscular, né? E a massa muscular é formada por proteína, principalmente. O seu sistema imunológico também é formado por proteína. Agora você imagina, se você começa a fazer muita atividade física, o seu corpo precisa restaurar o seu corpo. O seu sistema imunológico, o seu sistema corpóreo precisa restaurar a sua carne. Porque o seu corpo não sabe se você gastou músculo para correr atrás de uma comida na selva ou se você fez academia. Ele não sabe essa diferença. Para ele, você gastou energia procurando comida. Então, o que ele faz? Ele recebe uma quantidade pouca de proteína na sua alimentação. E aí ele olha, ele fala assim, eu vou construir o quê? Corpo, para amanhã eu correr atrás de nova comida, ou sistema imunológico, para defender o cara. Ele pensa, e eu vou construir corpo, porque eu preciso comer amanhã de novo. Então, às vezes, quando você começa a fazer muita atividade física, sem fazer uma boa suplementação de proteína, as pessoas começam a ficar gripadas, doentes, cansadas, com sapinho. Por quê? Porque você está consumindo proteína num lugar e deixando o outro lugar sem o que deveria ter no dia a dia. Então, eu faço uma suplementação de proteína. E a proteína que eu uso é essa proteína, a protein powder, é a base de soja. E você pode colocar no shake, no café da manhã, no lanche da tarde. Você pode fazer bolo, você pode fazer pastel, pode fazer um monte de coisa com essa proteína. Que ela fica super incrível e ela não perde o poder ela não desatura, né? E ela não perde a estrutura da proteína quando você coloca no fogo. Por isso você pode fazer molho, pode colocar em sopa, pode fazer outras coisas. Uma outra opção também para você fazer, para quem não tem, por exemplo, problema tolerância à lactose, por exemplo, é o Nutrev. É um substituto do leite que você pode usar no seu dia a dia e você vai dar mais cálcio, mais vitaminas para o seu corpo, referente ao leite, 70% menos de colesterol, mais fibra, ele é mais fácil de digerir, mais leve e você pode usar isso para fazer também bolo, fazer torta, fazer um monte de outras coisas. Você pode inventar um monte de coisa. Onde você usaria o leite, você pode usar o Nutrev. E você está trazendo benefícios, enriquecendo mais a sua alimentação no dia a dia, colocando mais fibras e mais vitaminas do que você teria, inclusive, no leite, tá? Por exemplo, eu também uso barras de proteína no meu lanche, no meu dia a dia. Para quê? Para cada pouco eu estou colocando proteína dentro do meu corpo e vitaminas. Então, uma barra de proteína dessa, ela tem 10 gramas de proteína, que é mais ou menos metade de um bifinho de frango que você comeria. Ela é muito mais valiosa do que só uma barra de carboidrato que você comeria, por exemplo, uma barra de cereal, né? Então, ela é diferente na mastigação, mas ela também tem um efeito diferente no nosso corpo. Agora, essa linha aqui é um pouco do que eu falei hoje em dia lá, né?
Ah, será que vale a pena suplementar? Super vale a pena. E eu uso esses 3 produtos aqui. O Extra Cal é um produto à base de cálcio, magnésio e vitamina D, que a gente viu que ele serve não só para parte da osteoporose, não só para a parte da dentição, não só para a parte do osso, mas também para o quê? Dar apoio ao meu sistema de logística, do meu sistema reparador e meu sistema imunológico. O multivitaminas, a mesma coisa. Eu uso ele todos os dias. E eu, particularmente, uso mais do que os rótulos me mandam, né? Eu fiz uns cálculos e coloco uma suplementação maior para mim, para minha necessidade do dia a dia. E o Herbalife Line, que é um outro produto à base de ômega 3, perfeito para você tomar no seu dia a dia, né? A vantagem desse produto em relação a muitos outros é que ele tem a vitamina E junto, que é um antioxidante muito forte e já ajuda no seu corpo também, né? Entre outros benefícios que ele tem. Então, essa linha eu faço uso diário, todo dia, e um pouquinho mais do que o rótulo. Como eu falei, para fazer uma prevenção do meu corpo, tá? Aqui a gente tem algumas fibras também para ajudar a flora intestinal, as bactérias que a gente tem no intestino, e isso vai fazer com que a gente tenha uma saúde melhor. Então, você tem em pó, você tem tablete, você tem líquido, vai melhorar o seu intestino, o seu fluxo intestinal, o seu hábito intestinal, vai melhorar muito com este produto também, que eu uso no dia a dia, todos os 3. E aqui são os componentes dos antioxidantes que a gente falou. Esses chás são incríveis porque eles contêm diversos antioxidantes que vão combater os seus radicais livres. Então eu falo assim, mas por que eu vou tomar um chá? Eu nem sinto gosto de nada. É ótimo. Você está dando doses de antioxidantes fortíssimos para o seu corpo para você combater esses radicais livres. Então, a sua dieta, a sua suplementação e o uso dos chás vai fazer com que você tenha cada vez mais o sistema imunológico e o sistema reparador reforçado para você poder trabalhar de forma mais homogênea no seu corpo todo. E a gente tem um chá também para dar mais energia, mais disposição no seu dia a dia. Se você gosta de fazer coisas durante o dia todo e quer estar sempre ligado, esse é um produto que vale a pena você ter no seu dia a dia para melhorar a concentração e melhorar o seu desempenho no dia a dia, tá? Bom, o que eu gostaria de falar hoje se encerra por aqui, para a gente não ficar muito prolongando. A gente vai ter chance da gente se encontrar em outras épocas, em outras etapas. E eu gostaria de fechar com essa frase, né? Se você realmente deseja fazer algo, você vai encontrar uma maneira. Agora, se você não quer, você vai encontrar uma desculpa. Então, assim, sempre vai ter gente que fala assim, poxa, essa chave caiu para mim, ficou muito legal, gostei desse negócio. Mas sempre vai ter gente que fala assim, mas sabe o que é? Eu li na revista não sei das quantas, que lá. Mas sabe o que é? Para mim, não tem problema, né? O que importa é você decidir na vida quem que você quer ser. Aquela pessoa que vai encontrar um caminho para fazer as coisas, ou aquela pessoa que sempre vai ter uma desculpa para não fazer alguma outra coisa. Qualquer um dos lados, você está sempre certo. Só que é importante a gente saber. A gente tem autonomia para a gente fazer as nossas escolhas e decisões. Mas a gente tem a obrigação de estar atrelado aos resultados dessas nossas escolhas. Então, eu agradeço muito vocês por estar aqui hoje. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho para a gente começar a ter uma ideia de como é que funciona o nosso sistema imunológico e por que eu posso ou devo fazer uma suplementação mais caprichada no meu dia a dia. Espero que a gente se encontre em breve e até a próxima. Um abraço, até mais, tchau, tchau, valeu.
Que ótimo treinamento! É sempre muito bom aprender e conhecer um pouco mais sobre os nossos produtos. Gostaria de compartilhar com vocês mais alguns benefícios que só a Herbalife Nutrition pode proporcionar. Os produtos são de alta qualidade, produzidos com base em muita pesquisa e ciência. E além de consumir o produto de acordo com as recomendações, você pode fazer substituições saudáveis e diversificar com receitas incríveis. Temos um site completo com receitas para você fazer em casa. Acesse receitasherbalife.com.br e descubra muitas possibilidades para deixar o consumo dos seus produtos ainda mais divertido e saboroso. Você pode ser um Herba Chef. Vocês viram que além de produtos de alta qualidade, a Herbalife Nutrition ainda te apoia com ferramentas para transformar sua vida mais saudável. E não para por aí! Para apoiar sua rotina de exercícios, temos um canal no YouTube com muitas aulas. Venha se exercitar com a gente. Acesse Herbalife Brasil Exercícios. Converse com o consultor independente Herbalife Nutrition, que te convidou para esse evento, e saiba como se tornar um cliente premium. Kit de início a partir de R$20. Exclusivo coach do bem-estar, que vai te ajudar com o seu objetivo. Ao se tornar um cliente premium, você terá vantagens como parcelamento de pedidos, entrega direta da Herbalife Nutrition, linha direta com nutricionistas e descontos nos produtos que podem passar de 32%. E como não poderia deixar de ser, a Herbalife Nutrition mantém seu compromisso social. Por meio de programas Casa Herbalife, a Herbalife Nutrition Foundation HNF apoia organizações sem fins lucrativos com projetos de nutrição e segurança alimentar para mais de 4.000 crianças em situação de risco no país. Contamos com seu apoio nessa missão. Escaneie o QR Code na tela ou acesse hrbl.me/Casa Friends Brasil e faça sua contribuição. Espero que tenham gostado desse evento incrível, repleto de muito conhecimento e novidades. Fiquem agora com as promoções do mês. Te esperamos na próxima edição de mais uma Hora Saudável.